Vamos abrir o texto sagrado em Gênesis capítulo de número 17. Nicolas, por favor, meu irmão, desliga esse ar-condicionado para mim. O que é um nome, irmãos? Ou qual a sua importância? Eu tive um patrão americano que tinha muita dificuldade de pronunciar o meu nome. E por isso ele sempre estava a dizer: o nome não é importante, Renan. Era assim que ele chamava o meu nome. A pessoa é. Será, irmãos? Bem, Julieta de Shakespeare concordaria, pois foi ela quem disse: a rosa ainda teria um perfume doce, mesmo que fosse chamada por qualquer outro nome. É verdade. Na Bíblia, porém, as coisas são diferentes. Os nomes são importantes, porque marcam ocasiões e eventos significativos. Na Escritura, os nomes são muito importantes, especialmente quando é Deus quem os dá, como é o caso do texto que vamos considerar. Novos nomes surgem na boca do Senhor, e aqui eles marcam a entrega do sinal da aliança. Vamos ler, para começar, o verso de número 10, no qual nos coloca cara a cara como sinal da aliança. Gênesis capítulo 17, verso 10, o texto inspirado registra: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Vamos ao Senhor em oração outra vez? Ó Deus, nós lemos no Salmo de número 119 o seguinte: tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o nosso caminho. Nós cremos, e é o que mais desejamos neste culto: ouvir tua palavra, ter nossas trevas dissipadas por ela, os nossos caminhos endireitados por ela. Fala, portanto, Espírito, na palavra conosco. Estamos em tua dependência e cremos em tua assistência. Oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Só eu estou com frio ou vocês também? Ninguém está com frio, só eu, né? Então orem por mim aí, viu? Enquanto eu estiver pregando. Algo pode estar errado. Gênesis 17 é claramente, irmãos, uma unidade literária. Eu digo isso porque, além de começar com a idade do patriarca, exatamente como o capítulo 16 termina, o texto também nos apresenta uma teofania, uma aparição divina que marca ou sustenta o conteúdo como se fosse uma moldura de retrato ou quadro. O Senhor aparece ao início e se retira ao final deste capítulo. E entre os dois movimentos, ele dá a Abrão o sinal da aliança. Mas por que, pastor? Imediatamente falando, nós podemos dizer, como coloca Palmer Robertson,
que Abrão precisava de um sinal mais durável, de um sinal que lhe fosse útil para além da vaga lembrança de uma visão. E ao nos movimentarmos do texto para os seus primeiros leitores, os escravos hebreus que deixavam o Egito, nós podemos concluir que Moisés tinha o seguinte objetivo com esta passagem: persuadir os hebreus a guardar a aliança de Deus. Bem, meu objetivo não pode ser muito diferente. O que é que eu quero com este sermão dominical? Eu quero incentivar você, motivar nossa igreja a guardar, respeitar, valorizar a aliança que Deus fez conosco. A pergunta, obviamente, é: como, Renan? O que precisamos fazer? O que precisamos saber para guardar a aliança que Deus fez conosco? Os novos nomes que surgem nesta passagem, irmãos, podem nos ajudar com algumas respostas. Comecemos com El Shaddai, o Deus poderoso da aliança. Ao levantar as cortinas deste capítulo, Moisés escreve o seguinte no verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. O advérbio de tempo é muito importante aqui, pois ele chama a nossa atenção para a imensa dificuldade no cumprimento da promessa de Deus. Sarai, você deve se lembrar, era uma mulher estéril. E Abrão, como acabamos de ler, era um homem que tinha 99 anos de idade. Foi quando o Senhor lhe apareceu, irmãos. Por assim dizer, o Senhor apareceu quando a dificuldade estava em seu ponto mais alto. E o que ele disse ao aparecer? Verso 1, parte B, e verso 2. O Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. O Deus de Abraão, portanto, é o El Shaddai, queridos. Contando a partir de Gênesis 17, o nome aparece 48 vezes no Antigo Testamento. E ele sempre é traduzido por o Deus Todo-Poderoso. Porque é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode prometer: eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e não tenha dúvida, eu multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Notem, a aliança é de Deus, e percebam que nada será obstáculo no caminho de seu cumprimento. Agora, o que é que o Rei Todo-Poderoso espera de seu servo Abrão? Como lemos, o Senhor lhe disse: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Na versão Almeida, revista e atualizada, o texto registra: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, queridos, significa orientar a vida pela presença, promessas e exigências do Senhor. É levar a vida de tal modo que cada passo é dado em referência a Deus e que cada dia é uma experiência de proximidade com Ele. Ser perfeito aqui não sugere que Abrão será um homem sem pecado. O que se espera dele é que ele seja totalmente,
inteiramente consagrado a Deus, o seu rei. Bem, Abrão ouviu a voz do Todo-Poderoso, mas qual foi sua resposta? O verso 3 nos diz: Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse. Abrão nada fala, irmãos, e nem precisava, pois como comenta João Calvino, seu silêncio é uma declaração de fé. Ele declara receber e confiar na palavra de seu Deus. Amigo, este também é você. Esta é você, minha irmã. Somos homens e mulheres submissos e obedientes à voz do nosso Deus, irmãos. Se no último capítulo ouvimos sobre a independência de Abrão, neste ouvimos sobre a sua dependência. Deus falou e ele imediatamente se curvou e se calou. Cristãos são assim. Cristãos são pessoas que se calam diante da voz do Todo-Poderoso. Inicialmente nós nos calamos, porque reconhecemos que nada temos para falar em nossa defesa. Nada temos para ofertar em troca por nossa salvação. De nada podemos nos gabar diante dele. As nossas obras não são nada perante o Senhor. Por isso, irmãos, quando nos damos conta de nossa situação, e mais, quando tomamos conhecimento do que Deus fez em Cristo por nós, nós fazemos como patriarca. Nós nos prostramos, nos calamos diante dele em adoração. É o que se dá ao início da vida cristã, e é o que deve se repetir gradativamente, ou seja, à medida que crescemos em nosso relacionamento com Deus. Nós não falamos mais. Tem alguma coisa errada, não foi comigo não. Nós falamos menos. Nós não falamos cada vez mais em questionamentos e exigências. Nós falamos cada vez menos em submissão e adoração, irmãos. Não nos tornamos cada vez mais independentes. Não retrucamos, não lutamos com Deus, pelo contrário, ouvimos a voz do Rei e nos rendemos à sua vontade. Além deste silêncio, na vida cristã nós devemos perseguir um estilo de vida que adora a Deus o tempo todo. O Senhor não apenas nos salva por graça e mediante a fé, irmãos. Ao nos salvar, Ele nos separa para si. Ele nos torna seu povo particular. E o que espera de nós? Que andemos segundo a sua vontade. E que sejamos íntegros, foi o que disse a Abraão, e é o que o Espírito diz a mim e a você neste dia. Para tanto, como Abraão ficou sabendo, nós devemos andar perto de Deus. Como ovelhas que somos, devemos nos movimentar neste mundo sob o cuidado e liderança do Supremo Pastor. Como filhos adotivos de Deus, nós precisamos crescer sob o seu olhar e proteção, pois Ele é o nosso Pai Celestial, irmãos. Com o passar dos anos, nós não vamos nos tornando mais independentes e autossuficientes como o mundo prega. Nós vamos nos tornando mais humildes e submissos à voz do nosso Pai e Pastor.
Nem sempre, é verdade, conseguimos levar uma vida de total dependência de Deus. As dificuldades, por vezes, sufocam a nossa fé. E os homens e mulheres deste século nos pressionam, exigindo que tomemos as rédeas de nossa vida. Foi o que aconteceu com Abrão no último capítulo. Ele cedeu à voz de sua esposa e acabou criando inúmeros problemas para a sua casa. Não é o que quer para você? Você quer lutar contra a incredulidade de seu coração? Volte-se das circunstâncias adversas da vida para o seu Deus neste dia. Quem é o seu Deus, meu irmão? Bem, segundo o que lemos, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Shaddai vem de um termo hebraico que significa montanha exaltada. E a ideia é, nosso Deus está ou é muito maior do que as nossas dificuldades. Ele está exaltado acima de tudo e de todos. Logo, não há impedimentos ou obstáculos para a realização de sua vontade e cuidado sobre nós. Você crê nisso? Depois de ouvir sobre o Deus Todo-Poderoso, vamos considerar, em segundo lugar, Abraão e Sara, os recipientes da aliança. A partir de agora, a gente termina com essa confusão, né? Abrão, Abraão, Abraão, Abrão. Que Levi que o diga, né? Durante a mensagem ele fez essa troca umas 10 vezes. Não é fácil, não. Abrão, por agora, ainda estava prostrado e em silêncio quando Deus lhe disse, verso 4 a verso 8. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Não estamos falando, queridos, de uma nova aliança. Ainda é a mesma aliança que Deus fez com Abrão. Só que aqui ela nos apresenta acréscimos importantes. Um deles é, Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de numerosas nações. E o efeito, coloca um comentarista, seria muito didático. Toda vez que alguém o chamasse pelo nome Abraão, o patriarca seria lembrado das promessas de Deus em sua vida. Outro acréscimo, irmãos, é o seguinte: Abrão toma conhecimento aqui de que a aliança é eterna e envolve os seus descendentes. El Shaddai não será apenas o Deus de Abraão, será o Deus de seus filhos para sempre. Essa, portanto, é a parte do Senhor. Qual era a de Abraão? Entre os versos 9 e 14. Nós lemos o seguinte: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês.
Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados e estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Eis a parte de Abraão, irmãos. Ele deve guardar a aliança que Deus está fazendo com ele, por meio da prática da circuncisão. Outra vez, algumas observações merecem destaque. Quais? Uma delas é, na aliança que Deus fez com Noé, foi ele mesmo quem realizou o seu sinal, o arco-íris nos céus. Na que fez com Abraão, é o homem quem precisa realizar o sinal da aliança. Outra observação é, na aliança do Sinai havia 10 condições. Aqui só há uma, mas ela aponta para a total entrega do adorador ao seu Deus. Por fim, eu ainda destaco a extensão do selo da aliança. Quem recebe o selo? Meninos, ao 8º dia de nascimento, e não adolescentes, como em outras culturas. E a ideia era, desde muito cedo, que as crianças fossem marcadas como sinal de sua entrada na família da aliança, não pelo que elas fazem, mas por pura graça de Deus e pela fé e obediência de seus pais. Não só crianças, diz o texto, serão recebidos na família da aliança, estrangeiros também. Percebam, desde o Antigo Testamento a família de Deus é para todos os povos da terra. Pastor, mas onde estão as mulheres? Elas não se acham na aliança? Leiamos os versos 15 e 16, irmãos. O texto sagrado nos diz: disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e rei de povos. Vejam isso. Deus não apenas mudou o nome de Abrão para Abraão, Ele também mudou o de Sarai para Sara. E as mesmíssimas promessas que fez a um, Ele fez ao outro. Sara, portanto, era parte da família da aliança. Todas as mulheres em Israel, na verdade, o eram, quando maridos e pais as representavam diante do Senhor. Nas palavras de Calvino, a aliança de Deus foi gravada no corpo dos homens, com uma condição anexa, que as mulheres, por estarem a eles vinculadas, também fossem participantes do mesmo sinal e do mesmo povo. É uma bênção, irmãos. Homens e mulheres, crianças e adultos, israelitas e até estrangeiros podem entrar na família de Deus. E você? Será que você já entrou na família da aliança? Como saber, pastor? Como posso ter certeza de que já sou membro da família da aliança? À luz deste texto, irmãos, inicialmente, eu poderia dizer: procuremos pelo sinal interno da aliança.
a lei e os profetas do Antigo Testamento indicavam que Deus operaria uma circuncisão no coração de seu povo. Não só do lado de fora, portanto, mas também em seu interior. Os israelitas já circuncidados, por exemplo, foram exortados por Jeremias: circuncidai o coração ao Senhor. O mesmo profeta, falando do sinal da aliança, disse: na mente lhe imprimirei as minhas leis, também nos corações las inscreverei. Estamos falando, portanto, de uma cirurgia interna, irmãos. Por isso, Paulo escreveu aos Gálatas: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criatura de Deus. Aos Filipenses ele disse: nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus pelo Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, nós que não temos na carne confiança alguma. Você entendeu? O sinal pelo qual devemos procurar para saber se somos ou não família de Deus é o que chamamos de regeneração do coração. De fato, nascemos de novo para Deus. Como fez com Abraão e Sara, o Senhor já mudou o nosso coração. Vivemos agora somente para adorar a Deus e fundamentados somente na confiança em Cristo para a nossa salvação. Nossos sonhos sofreram alguma alteração? Nossas ambições também foram redimidas? Procuremos, queridos, por esta obra silenciosa do Espírito. Não espere que eu peça para levantar a mão ou para vir à frente em nossa igreja. Não é como funciona. Você mesmo deve procurar pelos sinais do Espírito no seu coração. E cristãos, tenhamos calma e sejamos confiantes. Pois como diziam os nossos pais puritanos, alguém que nasceu de novo de verdade nunca passa despercebido. As coisas mudam radicalmente para a glória de Deus e todos podem vê-las. Amém, queridos? Mas e depois, pastor? É uma pergunta legítima, irmãos. Qual é o sinal externo que recebem os membros da família da aliança? Jesus substituiu a Páscoa pela ceia e a circuncisão pelo batismo, irmãos. Por exemplo, no texto que chamamos de a grande comissão, Jesus não nos mandou circuncidar os discípulos. Ele nos enviou ao mundo para discipular os novos convertidos e batizá-los na família de Deus. A igreja do primeiro século entendeu e por isso prescreveu a mesma coisa no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. O mesmo deve acontecer hoje. Nossa confissão de fé, por exemplo, nos ensina assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído pelo próprio Jesus, para a solene admissão da parte batizada na igreja visível. O batismo é também um sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordem de Jesus, deve continuar em sua igreja até o fim do mundo. Eis o que vem depois do novo nascimento.
O que é que você deve fazer? Você deve se unir ao corpo de Cristo, à família de Deus na terra. Você precisa desejar receber o batismo como sinal do pacto da graça de Deus também com você. Ele prometeu a Abraão ser o Deus de seus descendentes, e ele o cumpriu, irmãos, em Cristo Jesus, por graça e amor eternos, por meio do que Cristo fez por nós na cruz e no túmulo vazio. Deus pode nos receber em sua família, nos adotar como seus filhos. Precisamos receber o batismo, porque como acabamos de ouvir aqui na confissão, este é o sinal que nos marca como família de Deus na terra. E percebam, não estamos aqui unidos por origem étnica, ou por status social ou econômico. O que nos une, irmãos, é algo espiritual que Deus fez em Cristo e no nosso coração. Nós devemos desejar o batismo cristão, pois como lemos, ele não apenas retrata uma redenção conquistada por Cristo, ele fala da redenção aplicada ao coração. União com Cristo é a expressão da confissão. Aos Gálatas, Paulo nos diz que aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos dele. E pelos Efésios ele ora que no íntimo de seus corações vocês conheçam Cristo. É uma experiência, irmãos, íntima e profunda que se dá no coração do crente. Nós devemos desejar o batismo cristão, pois ele também é sinal e selo de nossa consagração a Deus. Os salvos e batizados devem levar uma vida de novidade ou de mudança para a glória de Deus. Ótimo, pastor, mas eu já fui batizado. Qual é a importância de tudo que está me dizendo agora? Diz um autor, irmãos, que o batismo para o crente é como um anel de casamento. Trata-se de um sinal externo que deve nos lembrar de tudo que Deus fez por nós em Cristo e do nosso compromisso assumido com Ele. Qual é a ideia? Você vai enfraquecer ao longo do caminho. Vai desejar desistir às vezes. Em vários momentos estará até sozinho. Como lutar contra estes desejos pecaminosos? Lembre-se do batismo. E dele, pule para a realidade apontada pelo batismo. Deus em Cristo se tornou o seu Deus. E você para sempre será filho dele. Jamais o Senhor desistirá de você. Nunca Ele abandonará a sua igreja pelo caminho, irmãos. Por fim, depois de considerar o Deus e os recipientes da aliança, vamos considerar, para terminar, Ismael e Isaque, a obediência à aliança. Eu estou muito rápido hoje. Não é a preocupação com a Assembleia não, irmãos. É para ver se eu consigo esquentar um pouquinho aqui, viu? Os versos 17 e 18 registram o seguinte: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Mais cedo, na mesma passagem, Abraão se prostrou e ficou em silêncio. Agora ele se prostra, irmãos, e ri.
Para alguns comentaristas, trata-se de um riso de incredulidade. Talvez tenha algo do tipo. Calvino, porém, pensa diferente. Segundo o reformador, estamos falando de um riso de admiração. Abraão ficou maravilhado, surpreso. E tem um detalhe que eu julgo muito importante. Mesmo que estivesse confuso com o que acabou de ouvir de Deus, ele ainda se curva em adoração ao Senhor. Sim, ele menciona seu filho Ismael, pois é o que tem. E é óbvio que, como pai, ele nutria amor por ele. Um comentarista escreve: todo o seu amor, esperanças e sonhos, pelos últimos 13 anos, tinham sido depositados sobre este menino. Ele o ama como seu filho. E agora, o que disse o Senhor em resposta? Vamos ler do verso 19 ao 21. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. Tomem nota disso. Deus não se exasperou com Abraão, não se irritou, não o corrigiu de maneira severa por sua incredulidade, caso tenha sido isso mesmo. Pacientemente, o Senhor tratou de ajudá-lo a compreender melhor a sua vontade. Foi Deus quem desviou os olhos de seu servo, de Ismael, para Isaque. Ele ainda abençoará Ismael com dádivas passageiras, mas a aliança eterna será dada a Isaque. E por mais que pareça impossível, todos vão rir, como indica o próprio nome de Isaque, no cumprimento da promessa de Deus. Ao terminar de falar, o verso 22 nos diz que Deus subiu e retirou-se da presença dele. E o que nos resta agora é: Abraão vai ou não, irmãos, obedecer a Deus? Verso 23 ao verso 27. Naquele mesmo dia, registra Moisés, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Mais claro, impossível, não? Abraão não ficou viajando, irmãos. Deus falou e pronto. Ele não seguiu questionando o Senhor. Ele obedeceu imediatamente, mesmo que não tenha compreendido tudo, por confiar no Deus da aliança. Ele fez tudo o que Deus lhe ordenara. E, de novo, imediatamente. No mesmo dia, e não foi pouca coisa. As palavras de um comentarista
A obediência de Abraão fez daquele dia um dos mais importantes da história da redenção. Ele pode ser comparado ao dia em que Noé entrou na arca. E ele marca o momento em que nasceu a igreja visível do Senhor por meio do sinal da aliança. Foi um dia e tanto, irmãos. O que aprendemos com ele? Ou com esta porção final do capítulo 17 de Gênesis? Comecemos com a vontade de Deus. Notemos, primeiro, que nós nem sempre teremos clareza imediata se o assunto é a vontade secreta de Deus ou as questões adiáforas. Adiáfora significa aquilo que nem é obrigatório, nem é proibido. E o termo tem sido usado por teólogos para descrever inúmeras situações da vida. Com quem devo casar? Que curso escolher? Em que cidade do Brasil ou do mundo devo morar com minha família? Bem, um conselho prático que salta deste texto é: você não precisa entender tudo de uma vez. Abraão não entendeu. Como patriarca, você precisa confiar em Deus, andar perto dele e sob a sua liderança. O Senhor vai lhe dar clareza ao longo do caminho. E em última análise, a vontade secreta de Deus só será conhecida por você olhando para trás, quando as coisas já tiverem acontecido. Ainda falando da vontade de Deus, temos que estar preparados para mudanças de rota, irmãos. Outra vez foi o próprio Deus quem desviou os olhos de Abraão, de Ismael para Isaque. Não deve ter sido fácil para ele. Não será fácil para você. Mas é verdade que Deus pode. E por vezes, de fato, Ele faz mudanças no nosso curso. Se é o que está acontecendo agora a você, e se por isso você se abate, se entristece, se pega ansioso, preocupado, lembre-se, meu irmão, os planos do nosso Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Por vezes, por insistir nos nossos sonhos, como Abraão e Sara, acabamos criando dificuldades, gerando mais problemas. Sejamos humildes, submissos, e a todo instante lembremos ao nosso coração, nosso Deus é sábio. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Amém, queridos? Falemos também de obediência, irmãos. Percebam o seguinte: o imenso trabalho de circuncidar familiares e servos não impediu Abraão de obedecer. Não, eu vou fazer aqui um cronograma de atividade, vou circuncidar estes hoje, aqueles depois. Não! Abraão tinha praticamente uma pequena nação, um povo sob a sua liderança. Imediatamente ele se levantou para circuncidar todos os homens. E isto é curioso, irmãos. Ninguém resistiu. A clara obediência dos homens deste texto nos apontam para um trabalho de discipulado bem-sucedido. Diz um comentarista que Abraão diligentemente preparou os homens que estavam sob a sua liderança para a obediência a Deus.
Este é o retrato das nossas casas. Homens que me escutam, somos diligentes em ensinar a Bíblia aos nossos filhos? Ou você pensa que eles vão crescer e aprender por conta própria? Ou você acha que esta responsabilidade é somente minha ou apenas da igreja? Vez por outra, converso com homens sobre o assunto, irmãos. E é claro que eu os ajudo com o que posso, mas a verdade é, meu pastoreio é insuficiente. Eu não posso ser pastor das esposas dos meus irmãos e dos filhos dos meus irmãos, tanto quanto eles podem e devem ser. Como estudaremos em julho, em nossa série de família, o Senhor nos chamou, homens, para sermos pastores das nossas casas. Seu filho adolescente não precisa só de um departamento de adolescente. Ele precisa de um pai discipulador. Sua esposa não precisa apenas de uma reunião feminina. Ela precisa de um marido que lhe seja pastor e líder servidor. Irmãos queridos, vamos dizer não à preguiça. Vamos resistir aos hobbies egoístas que nos tiram de casa. Vamos voltar para casa mais cedo, vamos chegar em tempo. Oremos ao Senhor por coragem, força e sabedoria, pois Ele espera que sejamos pastores de nossas casas. De modo específico, falemos ainda, irmãos, de nossa obediência a Deus no que diz respeito ao batismo de nossos filhos. Se os nossos irmãos do AT davam aos filhos o sinal da aliança, e se nem Jesus e os apóstolos do NT o proibiram, por que nós resistimos à palavra de Deus, à parte que nos cabe na aliança? Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. Na pregação pós-Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, Pedro avisou a Israel: a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Enquanto plantava a igreja em Filipos, Paulo batizou não apenas Lídia, mas também fez isso com a família dela. Não somente batizou o carcereiro da cidade, ele também batizou todos os membros daquela família. Irmãos queridos, membros de nossa igreja, nós precisamos obedecer ao Senhor e dar aos nossos filhos o sinal da aliança de Deus conosco. Aqui não é opcional. Os pais não podem escolher batizar ou não. Não é uma recomendação, é uma doutrina que ensinamos e sustentamos biblicamente. Portanto, nós esperamos que todos os membros de nossa igreja batizem alegremente seus filhos para a glória de Deus e a alegria do povo de Deus também. Quem mais pode ser batizado na nossa igreja, irmãos? Estrangeiros convertidos. Foi o que Abraão fez com seus servos. E outra vez foi o que Jesus nos mandou fazer no mundo. Agora, tome nota disso. Nossa missão não é apenas evangelizar o indivíduo na faculdade e depois esquecer dele. Ou evangelizá-lo no trabalho e depois nunca mais falar com ele.
Nossa missão é evangelizar os perdidos e conduzi-los ao batismo cristão para serem inseridos na família de Deus. Era assim que a igreja vivia em Atos, por exemplo. Ainda no capítulo 2, o texto nos diz que o Senhor convertia a muitos, e Ele mesmo os acrescentava à igreja. Deus tem uma família, irmãos, e seus filhos precisam ser parte, ser membros dela. Agora, é como tem que ser, infelizmente não é como sempre praticamos. Como Abraão, muito facilmente nós nos perdemos, nos afastamos da vontade de Deus. E diferentemente do que lemos aqui, nem sempre somos diligentes na educação dos nossos filhos e na evangelização dos nossos amigos. Essas falhas constantes, lapsos ao longo do seu caminho e do meu caminho, coisas que vieram à sua mente enquanto você me ouvia, nos ajudam a lembrar de um fato, irmãos. Nós não somos super-homens. Nós somos pecadores. Pecadores fracos e falhos. Sim, pastor, é verdade, mas qual é a boa notícia? Qual é o evangelho que temos em Gênesis capítulo 17? O que lemos aqui, irmãos, aponta para o que aconteceu no Calvário. Na noite que antecedeu sua morte, Jesus tomou um cálice com vinho e disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue que será derramado por vocês. Em Gênesis 17, foram os homens que derramaram o sangue para ter o sinal da aliança no corpo. Na cruz do Calvário, foi Jesus quem derramou o próprio sangue para a nossa salvação. E tinha que ser assim. Por quê, pastor? Porque a aliança de Deus, irmãos, é um pacto de sangue. Ou seja, é um pacto que envolve vida e morte. Para nos salvar da condenação do pecado, a morte eterna, Jesus Cristo morreu em nosso lugar e para poupar nossa vida, Ele entregou a dele. É o modo de entrarmos em relacionamento com Deus, via aliança. Deus recebeu a oferta de seu Filho unigênito, se deu por satisfeito com a justiça, obediência e obra dele, e nele, por ele, nós fomos recebidos na família do Senhor. Foi como Deus nos trouxe para perto, e é como Ele pode trazer você neste dia. Gostaria de vir? Voltando ao início deste sermão, eu lhes pergunto: qual é a importância de um nome? Para alguns, nenhuma. Para a Bíblia, muita. Os nomes marcam os eventos mais significativos. E quando são dados por Deus, eles chamam a nossa atenção para a vontade e para o ser do Senhor. Eles são muito importantes quando são dados por Deus, como é o caso de Abraão, Sara, Isaque, e como é o caso do nome de Jesus, o descendente mais aguardado pela família da fé, irmãos. Não sei se lembra, mas quando o anjo apareceu a José, este lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor salva.
E quem ele veio salvar com o que fez na cruz e no túmulo vazio, irmãos? De acordo com o que o anjo disse a José, ele veio salvar o seu povo. Deus tem um povo dentre todos os povos da terra. Ele o elegeu antes da fundação do mundo. Por meio da pregação do Evangelho, estes que são do Senhor são convidados, por obra do Espírito, tornam-se membros da família de Deus. Se você for povo de Deus, em algum momento de sua história, eu espero que seja hoje, você vai nascer de novo para Ele. Outra vez você não precisará aqui levantar a mão ou escrever seu nome em um cartão. Você precisará encontrar fé. De repente, os seus olhos se abrem para Cristo, os seus ouvidos são desimpedidos, o seu coração se volta para Ele e Ele se torna o seu Senhor e Salvador. Você crê que o que Ele fez na cruz também foi por você. Imediatamente, irmãos, ou paralelamente à fé, o arrependimento dos pecados também vem. Você não vai abandonar todos de uma vez. Vai lutar contra alguns durante toda a vida, provavelmente, mas ao menos, e de início, tem que ter desejo por abandoná-los e por levar uma vida santa perante o Senhor. Se o Espírito está abrindo os seus olhos, abrindo os seus ouvidos, atraindo o seu coração, venha a Cristo por meio da fé e do arrependimento. E saia daqui, desligue esta transmissão, desejando receber o sinal da aliança de Deus com o seu povo.